entoai o seu louvor e adorai-o com fervor. Glória ao nosso Deus. Hoje a casa de oração procuramos em união e gozamos comunhão com o nosso Deus. Hoje Cristo ao pregador que anuncia o seu amor, tem aprovado o favor, o poder de Deus. Hoje é dia de perdão, Deus convida o coração a aceitar a redenção. Glória ao nosso Deus. Oremos o Pai Nosso, a oração dominical. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Façamos a leitura conjunta do Salmo 143, versículo 7 ao versículo 12. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me esconda a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. E por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos, e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou o teu servo. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, Santo, Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Que utilidade particular tem a lei moral para os homens regenerados? Embora os regenerados e crentes em Cristo estejam libertos da lei moral como pacto de obras, de sorte que por ela não são justificados nem condenados. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ela, além das utilidades gerais que são comuns a eles e a todos os homens, é particularmente útil para lhes mostrar o quanto são devedores a Cristo. Por haver ele cumprido e suportado a maldição da lei em lugar deles e para o bem deles. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E assim os levar a serem mais agradecidos e a manifestarem essa gratidão pelo maior zelo, em se conformarem a ela com a sua regra de obediência. Neste momento, oremos silenciosamente. Não há condenação, assim diz o Senhor, pois temos ante o tribunal perfeito defensor. Não há condenação, o justo e santo Deus aceita Cristo mediador, que entrou por nós nos céus. Não há condenação, repousa a alma aqui. É Cristo quem na cruz morreu, teu advogado ali.
Vamos orar ao Senhor e vamos convidar o nosso irmão Timóteo para nos dirigir a Deus em oração. Senhor Jesus, estamos nesse momento agora orando e te adorando, ó Pai. Te agradeço por esse momento tão especial que é o momento do culto e pela oportunidade de fazermos esse momento sem precisar ser escondido ou perseguido. Te agradecemos pela vida, ó Deus, por estarmos vivos com saúde para poder te agradecer sempre. Agradeço, ó Pai, pelo ar que entra em nossos pulmões e que nos traz a vida e que sempre possamos, ó Deus, glorificar o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Em Romanos, capítulo 4, versículo 18 ao versículo 21. Romanos, capítulo 4, versículo 18 ao versículo 21. Todo o capítulo 4, ele destaca e fala sobre Abraão. Mas a partir do versículo 18 até o versículo 21, ele traz uma ênfase específica sobre alguns aspectos da vida de Abraão. Vamos ler juntos? Versículo 18 ao versículo 21. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Vamos orar ao Senhor? Bendito Deus, diante da Tua palavra nós nos curvamos, reconhecemos a nossa limitação e sabemos que isto que está escrito é espiritual e não se discerne pela lógica ou pela ciência, mas é o Teu Espírito Santo que nos instrui, nos ilumina e nos orienta de forma correta, santa e adequada. Nos submetemos, ó Deus, à Tua vontade. Dirige-nos, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos fala sobre fé em Hebreus, em que há um capítulo exclusivo para falar dos homens que tiveram fé. Homens que confiaram, homens que acreditaram, homens que alimentaram a esperança. Não somente homens, mas também mulheres que receberam os seus maridos, que vieram da morte, que vieram da guerra, que vieram do sofrimento, e todos estes alcançaram a promessa. É a galeria da fé de Hebreus capítulo 11, que vai desde Gênesis até os últimos dias do Velho Testamento. Passa por todos os profetas, expõe todos os reis, fala de todas as lutas peculiares à vida do povo de Deus, fala de Moisés e fala de pessoas que nem sequer os nomes foram mencionados, mas todos eles tiveram fé, todos eles tiveram esperança. A palavra de Deus então traz através das suas páginas, como diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o justo viverá por fé. E o viver por fé não é viver em miséria, não é viver em sofrimento, mas é acreditando que aquilo que Deus diz, de fato, vai acontecer. Toda a carta que Paulo escreve aos Romanos, sem antes mesmo ter ido a essa igreja, ele aponta para a justificação, ele aponta para a graça, para a misericórdia, aponta para uma vida santa, a necessidade de uma vida com Deus e os perigos de uma vida sem Deus. É por isso que o apóstolo Paulo defende a ideia de uma busca de santidade, ao contrário do que muitos pensavam e diziam: pequemos para que a graça seja abundante, vamos pecar porque sempre vai ter o perdão,
Pois a palavra de Deus sempre vai nos surpreender quando diz que Esaú buscou com lágrimas. Ele chorou, mas não foi achado espaço para arrependimento. Romanos fala sobre isso. Não é nenhum contrassenso, Hebreus capítulo 6, mencionar que aqueles que uma vez experimentaram das coisas espirituais e viveram coisas maravilhosas diante de Deus, eles caíram, é impossível outra vez renová-los, porque eles estão crucificando novamente a Cristo. Que nós podemos ter esperança. Quem tem esperança caracteriza-se por 3 pensamentos, 3 convicções dentro do seu coração, que não podem mudar, independente de época, independente de circunstância e independente de conceitos que nós estejamos vivendo e tentando influenciar a igreja. Diz o versículo 18: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Há muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente começa a entender que as coisas não vão se realizar. E não vão se realizar porque a lógica não permite, porque as coisas não vão dar certo, porque assim não caminha. Para que as coisas de fato aconteçam, sigamos no mesmo passo e no mesmo caminho de Abraão. Para crer contra a esperança, nós precisamos crer em um Deus onipotente. O nome Abraão significa pai grande, um grande pai. E a gente fica até imaginando como eram aquelas conversas. Hoje a gente se identifica e diz Kempis, Arnaldo, mas a gente não pensa no significado. Mas naqueles dias, como foi também da autoria de John Bunyan, que escreveu O Peregrino, ele coloca o nome das suas personagens de acordo com as características deles. E aí ele diz, pai grande. E as pessoas perguntavam, cadê seus filhos, grande pai? Não tenho. 80 anos, não tenho. Pai grande ou grande pai, onde estão seus filhos? Não tenho. 100 anos. Grande pai, mas não tem filhos. Deus resolveu mudar o nome dele de pai grande para pai de numerosas nações. Abraão creu aos 70 anos, quando saiu de Ur dos caldeus, que iria para uma terra que Deus mostraria, que ele não sabia onde era. Hoje nós queremos ir sabendo para onde vamos, como será, tudo muito bem planejado, tudo muito bem arquitetado, e somos surpreendidos agora com Deus dizendo, Abraão, vai, mas eu vou te mostrar ainda para onde tu irás. Abraão foi, porque Abraão creu. E tu serás pai de uma numerosa nação. De fato, tudo isso acontece quando parece que tudo vai dar errado, quando tudo é contra a lógica, quando tudo é contra a nossa mente que calcula e percebe. Abraão esperou, e no tempo de Deus, na hora certa, todas as coisas se cumpriram. Quando nós cremos num Deus onipotente, não importa quantos meses nós vamos esperar, Deus sempre fará o que Ele prometeu. Foi assim com Simeão, quando tomando Jesus nos braços, disse, Senhor, agora tu podes despedir em paz o teu servo, pois o teu servo viu a tua salvação. Ele estava esperando esse dia, porque Deus já havia mostrado para ele que isso iria acontecer, e ele teve que esperar. Quantas vezes nós vamos ter que esperar as coisas? Quanto tempo vamos esperar? Como aquela mulher que andava encurvada há 12 anos, como o homem que estava à mercê das suas enfermidades durante 40 anos.
Quanto tempo nós vamos esperar para receber as promessas de Deus e o cumprimento de tudo aquilo que Deus prometeu? Quando nós não cremos em um Deus onipotente, nós não navegamos contra a esperança. Nós ficamos ali presos e dizendo, mas cadê? Porque as coisas não acontecem. Abraão, esperando contra a esperança, creu. E creu num Deus onipotente, que podia fazer com que sua esposa tivesse um filho, apesar dos seus corpos, diz o texto bíblico, interprete com muito amor, os corpos já estavam amortecidos. Mas Deus disse, você será pai, sua esposa terá um filho. Sara não esperou tanto, mas Abraão, que vem a ser chamado o pai da fé, o pai porque creu, o pai que foi contra o normal, contra a esperança natural, ele tem justamente a sua fé num Deus onipotente que pode fazer do nada as coisas surgirem. E o filho de Abraão nasceu. Sara entendeu que precisava agir, precisava orar e agir. E às vezes a gente diz isso, né? Oração é orar e ação, mas às vezes a ação não é debaixo do temor do Senhor. Ora-se e age-se, mas age-se da maneira incorreta, da maneira que Deus não está satisfeito. Mas a fé de Abraão não está abalada. Abraão creu, de fato ele teve um filho, depois virá o filho da promessa, e esse primeiro filho tem que sair de casa, termina saindo de casa, e a nação está estabelecida. E agora ele não é pai de uma nação, como Deus disse, de numerosas nações. 2 nações surgem de Abraão. Uma era que de fato Deus desejava e que Deus derrama a sua bênção. A outra vem pela interferência da ação humana. Por isso que é importante a gente que crê num Deus onipotente aprender a esperar. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor e me tirou de um poço, num charco, num tremedal de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e aí firmou os meus passos. Precisamos sim ter essa postura de Abraão. Eu creio num Deus onipotente, e se Deus é onipotente, eu posso esperar, porque o que Deus promete acontece. E para que nós hoje não ficássemos pensando que só aconteceu com Abraão, veja o nascimento de Sansão, veja o nascimento de João Batista, que também são de pais idosos e que Deus, na sua onipotência, resolve tudo isso. Mas Deus mostra que Abraão não é somente um homem que crê em um Deus onipotente, mas ele crê num Deus providente, num Deus da providência, no Deus da misericórdia. Ele vê o seu filho desmamar, já é crescido. Naquele dia, Abraão sai com o seu primogênito, caminhando, descansam, uma viagem de 3 dias, e durante aqueles 3 dias a Bíblia não relata o que passa no coração de Abraão. Mas a gente fica imaginando, já que o adolescente não sabe o que é que vai acontecer, que está fazendo uma bela viagem agora, que está desvinculado da amamentação da sua mãe, agora ele vai viajar com o seu pai, mas a viagem que ele realiza é a viagem para o holocausto. E o que Deus está pedindo ali para Abraão é: traz o teu filho e entrega em sacrifício, em holocausto. Holocausto quer dizer queimar a oferta completamente, sem sobrar nada. Nada. Mas o jovem não sabe que será oferecido em sacrifício. Nem quando ele pergunta: eis o fogo, eis o cutelo, mas onde está o cordeiro?
E Abraão responde: o Senhor proverá, porque ele crê num Deus da providência. O Senhor proverá. No seu coração, diz o autor de Hebreus, ele estava certo e convicto de que iria sacrificar o seu filho, e sacrificando o seu filho, Deus o ressuscitaria. Essa era a esperança de Abraão, coisa que ele jamais tinha visto. Ele cria que Deus ressuscitaria o seu filho. E lá vai ele. Qual vai ser a providência de Deus? Deus proverá. Deus proverá. No coração de Abraão, Deus vai ressuscitar o meu filho. Mas no coração de Deus, ele já tinha providenciado um cordeiro, que quando Abraão já está com o cutelo em mão, com o filho sobre o altar, em cima da lenha, pronto para sacrificar e depois acender o fogo, Deus diz assim: não faças mal ao menino. Não faças mal ao menino. Não sacrifique o teu filho. Para, Abraão. Para. É nessa hora que ele para, ouve a explicação de Deus, mas ele encontra ali do lado um cordeiro, já tipificando Jesus Cristo, que substitui agora o jovem que estava sobre o altar e que deveria ser morto. Agora já tem o cordeiro, e Abraão pega este cordeiro que estava preso pelos chifres, coloca sobre o altar, e na providência de Deus, Abraão agora tem a oferta. Agora o coração de Deus, o projeto de Deus, a vontade de Deus está estabelecida. Abraão, entrega teu filho. Sim, Senhor, eu te obedeço. Mas eu creio num Deus onipotente, eu creio num Deus providente, por isso eu posso obedecer sem questionar. Eu posso obedecer sem retrucar, sem ser do contra, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Deus é poderoso e eu sei que Deus é providente, então eu posso esperar. Eu sei que Deus vai resolver as coisas. Mas Abraão também surge neste texto bíblico. Vamos ler novamente. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, que ele seria pai de numerosa nação. Pelo que isto também foi imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Abraão crê num Deus gracioso. Ele olha e diz: eu não tenho condições, mas eu também não tenho como resolver essa situação, porque Deus pediu meu filho, eu tenho que sacrificar o meu filho, mas eu creio num Deus da providência. Por isso que ele diz para o menino: o Senhor proverá, o Senhor proverá. Mas ele, no final das contas, ele tem que reconhecer que Deus é um Deus gracioso, um Deus que olha cheio de amor para tirá-lo do meio da idolatria, para dentre tantos escolher um, para dizer: olha, você vai ter fé, você fará isso, você vencerá, você terá filhos, você... E aí ele dá essa resposta de oração, essa providência santa. E tudo isso pela fé. A palavra de Deus diz que Abraão foi
justificado. Que fé é essa que nos justifica? Que fé é essa que perdoa Abraão? Será a fé comum? Não. Não é simplesmente acreditar, mas é essa fé que Deus concede. Uma fé de Efésios capítulo 2, versículo 8. A fé que brota dentro do coração de Paulo. A fé que surge dentro do coração de Pedro, quando ele vê Jesus andando sobre as águas e diz: Senhor, se és tu, me chama para eu andar também sobre as águas. Por isso que o texto diz: não duvidou por incredulidade. Pedro também não duvidou por incredulidade, mas ele diz: se és tu, chama, que eu também vou andar sobre as águas. É essa fé que nos salva. Ou a fé até mesmo de Tomé, que disse: eu vou crer se nele tocar e ver as suas chagas. Ele vê, ele enxerga, e Deus o comissiona, e ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Quando ele diz isso também para Tomé, também para Pedro, para todos os discípulos, apóstolos que estavam ali presentes. Pela fé nós somos justificados. Esse é o Deus gracioso. Mas por que gracioso? Porque a fé que eu tenho é um presente de Deus, não é minha. A fé que eu tenho, que você tem, a fé que salva, não é adquirida nos livros. A fé que nós temos e que nos salva não é adquirida assistindo pregações no YouTube. A fé que nós temos e que nos salva é obra do Espírito Santo dentro do nosso coração. A fé que salva. Esse é o Abraão que aparece em Hebreus capítulo 11. É esse Abraão que o apóstolo Paulo menciona no início do capítulo 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão é um homem que sabe viver os tempos difíceis, esperando no Senhor. E só aguenta esperar aqueles que creem num Deus onipotente. Só aguenta esperar com paciência no Senhor aqueles que acreditam que Deus é o Deus da providência e vai providenciar, e vai cuidar, e vai solucionar. Só é possível esperarmos a vinda do reino celestial, a descida de Cristo nas nuvens, e termos um encontro extraordinário com Ele, se tivermos a paciência e a esperança, a fé de esperar, esperar e esperar. Abraão creu num Deus onipotente, e quem crê num Deus onipotente ora. Quem crê num Deus da providência espera, não é de arregaçar as mangas e partir para o ataque, mas é dizer: o Senhor agirá, exceto quando Deus diz vai, como foi em casos específicos no período da monarquia e do judiciário do Velho Testamento. Quando nós temos fé, nós esperamos. Quando temos fé, nós confiamos. E oramos, e oramos, e oramos. Ore por aqueles que estão perdidos. Ore pelos países que estão fechando as suas portas para o Evangelho. Ore por países que não fecharam a porta, nem perseguem a igreja, mas as igrejas estão fechando as portas. E seus templos estão sendo vendidos. Ore pelas igrejas que estão esfriando e se tornando mornas, ao ponto de estarem à beira de serem vomitadas da boca do Senhor. Ore pelas suas próprias almas, para que você, eu, não fiquemos nos amoldando a este mundo e entrando no nível de corrupção aceitável do Brasil.
Ore pela sua igreja, para que a gente ande em uma caminhada de subordinação e, ao contrário de rebeldia, que nós andemos numa caminhada de santidade, ao contrário de imundície. Vamos orar por nós mesmos. Oremos pelo nosso país, oremos pelas nossas famílias, oremos pelos nossos filhos, pela nossa vizinhança, pelos nossos amigos, pelos companheiros de trabalho. Oremos por todos aqueles que nos cercam. Oremos pela nossa congregação em Manari. Oremos pela evangelização. Quando assistir o jornal, pense, aquilo é um motivo de oração. Quando lê os salmos, veja naqueles salmos motivos de oração. Porque tudo que nós fazemos deve nos aproximar de Deus. E não há momento mais próximo de Deus, mais íntimo de Deus, do que você sozinho, de joelhos, orando. E Deus lhe escutando e dizendo: fala, meu filho, fala, meu filho. Oremos por conversão, oremos por transformação, oremos também pela nossa vida e o nosso país, em nome de Jesus, amém. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.